dia 30, Palmeiras 3, Corinthians 4. Ou Corinthians 4, Palmeiras 3. Jogo louco. Um jogo com uma sequência de gols muito louca. O Palmeiras estava perdendo esse jogo. Ricardinho abre o placar. Vamos lá, contagem dos gols. Ricardinho abre o placar para o Corinthians aos 14. Júnior empata aos 39. Marcelinho faz o segundo do Corinthians aos 45 do primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo. 2-1 para os caras. 10 minutos, 3-1, gol do Edilson para eles. 3-1, você fala, fudeu. E o time do Corinthians estava mais forte do que no ano passado. E o nosso estava mais fraco. Fala, fudeu. 3-1 para os caras. Só que daí o Palmeiras acha 2 gols. Acha não. Vai atrás dos 2 gols e faz 2 gols. Alex. Tem gente que fala que o Alex some, né? Em jogo decisivo. Alex faz o gol aos 30. Euler empata aos 37. Só que daí, no último lance, né? Imagina, o Palmeiras vai buscar um 3-3 e depois está perdendo de 3-1. A torcida do Palmeiras estava enlouquecida no estádio. O Corinthians, aí sim acha um gol. O Corinthians achou um gol com o Vampeta no finalzinho, no último lance do jogo. Eu me lembro de estar saindo do Morumbi e encontro com um amigo corintiano, né? Coincidência mesmo, de cruzar com o cara, amigo da faculdade. E amigo desses de jogar bola, né? Aê, não sei o que. E eu lembro deles, se fuderam, né? Mas sabe que quando ele fala meio pra dentro, assim, só pra cumprir a obrigação? Eu falei assim, vocês sabem que a gente vai ganhar de vocês semana que vem. Eu falei com uma arrogância, com uma confiança, que intimidou. Eu senti que o cara falou, puta, pior que vão mesmo. A gente sentia que a gente ia ganhar deles. Só que pro Brasil inteiro, pra imprensa, pros torcedores de outros clubes, imagina, era Palmeiras e Corinthians, Libertadores de novo, o Brasil inteiro tava olhando pra esse duelo. E eu lembro que o favoritismo do Corinthians era gigantesco. Todo mundo falou, não, nessa o Corinthians vai passar, o Corinthians finalmente vai ganhar uma Libertadores. Só que antes tinha que jogar com o ABC, lá em Natal. Aí manda os reservas. O Palmeiras ainda conseguiu 3-3 lá. E aí, Corinthians, não, Santos, dia 4. Então olha só. Palmeiras e Corinthians no dia 30, dia 1º em Natal, 2 dias depois. 3 dias depois de voltar de Natal tem que jogar com o Santos. Decidir a vaga. Tinha empatado o primeiro jogo 0-0, vocês lembram, né? O Santos acaba ganhando de 3-2, só que assim, estava 2-0 para o Palmeiras até os 22 do segundo tempo, e o Palmeiras toma a virada. O Santos jogou muita bola? Não. O Palmeiras tinha jogo quarta-feira, ou terça, né? Jogo terça. Tinha jogo 2 dias depois. O Palmeiras com 2-0 desconcentrou, afrouxou, e o Santos aproveitou. Marcou 3 gols em 25 minutos. E virou o jogo e foi para a final. Qual foi o sentimento da torcida do Palmeiras? Foda-se! Ninguém tava nem aí. Todo mundo só queria saber da Libertadores, jogo contra o Corinthians. E foi um jogo foda. Foi um jogo inesquecível, um dos maiores jogos da história do Palmeiras. A gente estava um gol abaixo. Foi 4-3 o jogo da ida. E começa o jogo, Morumbi lotado, aquela coisa de sempre, né? Meio a meio, cordinha, tal. Clássico, né, da década de 90. A gente já está nos anos 2000, mas ainda é década de 90. E sai o primeiro gol do Palmeiras com o Euler, 34. Numa finalização bem legal, né? Ele bate de cima para baixo, ele dá uma chicotada na bola. A bola bate na grama e sobe. Como se fosse aquelas cabeçadas, sabe? Que o cara cabeceia pro chão. Só que ele deu de voleio mesmo. A bola bate no chão, sobe, engana o Dida, entra no gol. Palmeiras 1-0 aos 34, tá tudo igual. Só que durou 5 minutos.
a igualdade e o refresco, né? Porque o Luizão empata o jogo 5 minutos depois, aos 39. Tá bom, vamos remar de novo, porque esse time parece que não perde, né? Só que aí a casa começou a cair aos 7 minutos, que o Luizão faz 2-1. Luizão foda pra fazer gol, né? A gente sabe disso. A nosso favor, ele fez um monte, mas quando jogava contra ele metia gol também. Aí aos 7 minutos ele faz 2-1. Puta, aí a gente tinha que remar muito mais. A gente tinha que fazer 2 gols para ir pro pênalti. Aí aparece um camarada chamado Alex, que alguns dizem que some em jogo decisivo. O Alex, ele faz um golaço no Dida. Aos 14, quer dizer, 7 minutos depois do gol do Luizão, ele empata. Então ele tira aquele elefante que estava nas nossas costas e tem que fazer 2 gols. E ele reabre a porteira, ele recupera a confiança do time. Porque se começa a demorar muito para fazer o gol, já era. Porque aí começa a vir o nervosismo, começa a vir sabe, a perna começa a pesar. Graças a esse gol do Alex, esse segundo gol do Palmeiras, que é tão subestimado, esse gol. Todo mundo fala do gol do Galeano, gol do Galeano, gol do Galeano. Foi um puta do gol, legal, claro que foi. Mas se não fosse o gol do Alex, o que ia valer o gol do Galeano? Né? Aliás, talvez o gol do Galeano nem saísse. Porque, como eu disse, a cada minuto que passasse os nervos dos jogadores do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, ia ficar insustentável. E a torcida do Corinthians ia crescer. Então, assim, o fato do Alex ter empatado o jogo só 7 minutos depois foi fundamental para que tudo aquilo acontecesse. Como eu disse, a imprensa estava dando favas contadas. Corinthians campeão da Libertadores. Não é que ia passar pelo Palmeiras, já era campeão. A arrogância dos jogadores do Corinthians era, assim, para a imprensa, a gente notava, a gente sentia. Só que a gente sabia que eles tinham medo da gente. Isso só a gente sentia, só a gente notava. Esses caras se cagam de medo da gente. E a hora que a gente fez o segundo gol, falou assim, agora a gente vai com tudo para cima. E não demorou muito. Aos 25, o Alex, de novo, bate uma falta na direção da marca do pênalti. Todo mundo esperando uma bola alta, ele bate uma bola pingando. Ela, por sorte, ninguém interceptou. Ela bate no chão e chega no Galeano, que fecha no segundo pau. O Galeano tem que ajoelhar para cumprimentar de cabeça no cantinho do Dida e faz o terceiro gol. E aí foi aquela coisa, a explosão da torcida foi uma coisa absurda, né? Pena que era no Morumbi, que tem aquela distância toda, né? Mas a explosão foi uma coisa a virada. Aquela vontade, sabe, de você estar com um binóculo só para olhar a cara deles do outro lado. Fala, puta, vocês estão cagando de medo da gente. E aí a torcida do Palmeiras ficou muito grande, ficou muito grandona. E só que o time não foi para cima. Aquela coisa, se tomar mais um, cai a casa, estamos com os pênaltis, né? Vamos para cima, mas vamos na boa. E o Corinthians também. Então os dois times se respeitaram e foram para o pênalti. Lembrando que um ano atrás, o Palmeiras tinha eliminado o Corinthians nos pênaltis. O Vampeta errou e o Diney errou. O Diney chuta na trave, o Marcos pega a cobrança do Vampeta. E começa a cobrança. Esse ano, de 2000. Um ano depois, tudo de novo, só que desta vez era pela semifinal. No ano passado tinha sido pelas quartas de final. Então era pela semifinal, valia a vaga na final da Libertadores. A gente não sabia ainda que ia ser contra o Boca. O Boca ia jogar no dia seguinte. E todo mundo acertando, todo mundo acertando, todo mundo acertando, todo mundo acertando. E aí, todo mundo sabe o fim da história, né? Durante a cobrança de pênalti, quase teve briga.
né? O Edu Gaspar, que hoje é esse coordenador aí da seleção, jogava pelo Corinthians na época, fez o gol e vibrou provocando os nossos jogadores. Aí o Argel quis ir pra briga com ele, quase sai o quebra-pau. Durante a cobrança de pênalti, quase sai briga. Aí no final, 5-4 pro Palmeiras e vai o Marcelinho, né? E o Marcelinho não errava nunca. Ele não errava. Ele era tipo um Evair de cobrança de pênalti também. Não do jeito que ele cobrava, mas no aproveitamento dele, na eficiência dele. Ele não errava. Ele acertava todas. Ele batia decidido. Ele não esperava o goleiro sair. Ele olhava, é ali que eu vou bater, você não vai pegar. E o goleiro não pegava. E aí, vocês sabem o que aconteceu, né? Vejam na narração do Luciano do Vale. Ele já canta, ó, vai bater o Marcelinho e depois a gente vai para as alternadas. Ele já dava como gol. O Zé Silvério, a narração dele é histórica, né? Ele bate muito bem, mas é dele que a torcida quer o sangue. E aí, correu o Marcelinho, bateu, defendeu o Marcos, e o Marcos se consagra para toda a eternidade naquela defesa. Eu me lembro nitidamente da sensação, foi uma euforia absurda. Eu tenho uma história muito boa da comemoração desse resultado, mas isso eu só conto no churrasco dos padrinhos. Eu já contei uma vez para o Mauro Betting e ele publicou no site dele.